Apocalipse capítulo 21, versículo 9, diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, a uma grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, dá um pulinho aí no capítulo seguinte, versículo 1, que diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu esperava um glória a Deus de vocês, porque o que é descrito nessa cidade aqui é algo que não, como o próprio apóstolo Paulo diz, são coisas inefáveis, coisas que para o homem não é lícito ouvir. Aqui é um pouco da descrição que o apóstolo João traz em Apocalipse acerca da Nova Jerusalém, a morada celestial, a Santa Jerusalém, entre outros nomes também. Mas, para nós termos uma ideia acerca da nossa lição de hoje, essa aqui é o ponto final da caminhada cristã. A nossa lição, ela tem do trimestre, toda a lição, toda a revista do trimestre. Deixa eu pegar aqui para que não tenha nenhuma falha. Estudamos hoje a última lição do trimestre de uma revista de título A Carreira que nos está proposta. A carreira cristã, a caminhada cristã. Nessa mesma lição, durante os últimos domingos, nós falamos acerca dessa caminhada, dando passo a passo, e falamos sobre cerca de coisas muito importantes para a nossa caminhada cristã. Desde o novo nascimento, passamos por algumas lições bem importantes. A escolha da porta estreita, da porta larga. Falamos sobre o céu como destino, já na terceira lição. Como se conduzir na caminhada, como é a caminhada de um cristão, como é que ele deve ser conduzido nos seus passos, no seu dia a dia. Os inimigos do cristão. Falamos aqui sobre o Satanás, o mundo, sobre a carne, os 3 inimigos do cristão, pelo qual nós precisamos estar sempre atentos
Foi uma lição interessante porque nós falamos acerca de Satanás, que é um dos assuntos que nós não costumamos falar em escola bíblica. E não costumamos falar nas nossas pregações. Porque é um assunto que aparentemente, quando não falamos, aparentemente é como se nos deixasse longe. Não saber acerca dele é como se ele não soubesse acerca da gente. E nós entendemos na nossa lição que não é assim. Ele está muito interessado em cada um de nós, nas nossas fraquezas, naquilo que ele pode nos tentar para que possamos cair e sair dessa caminhada. Falamos sobre nossas armas espirituais. A lição, o trimestre todo, falamos muito sobre consagração, jejum, oração, palavra, sobre resistir à tentação, a desenvolver uma consciência de santidade. Como é que nós entendemos que nós acabamos de nos converter, somos conhecidos como cristãos, mas aparentemente parece que a nossa consciência ainda precisa ser tratada, precisa ser mudada, mas aparentemente algumas pessoas não têm esse mesmo entendimento. Querem servir na igreja, querem ser igreja, querem dizer que são cristos, que assim é a palavra cristão, pessoas que se parecem com Cristo, e ainda assim são pessoas que aparentemente querem manter a mesma mentalidade do mundo, a mesma mentalidade anterior à salvação, anterior à descoberta da graça. Precisamos ter em mente a necessidade de termos a nossa mente, a nossa consciência sobre santidade a todo momento. Durante as lições eu citei alguns exemplos aqui, e esse tem um exemplo que algumas pessoas acabaram falando assim que foi bom para poder ter um certo entendimento acerca disso, de algo do tipo, que é como se nós tivéssemos dois leões. Um leão se chama carne, o outro leão se chama espírito. Nós não podemos matar a carne, porque senão nós morremos. Cabe a Deus o momento em que a carne precisará ser morta. Mas nós precisamos saber como é que nós vamos alimentar cada um dos dois. Não é que nós não vamos alimentar a carne. Hoje poderia ser um domingo de sol, em que nós poderíamos estar no resort, de veraneio, aproveitando o dia, com a nossa família. A nossa carne seria alimentada sem a necessidade do alimento do pecado, apenas para um prazer, para nós mesmos, para nossas famílias. Isso também é alimentar a carne. Alimentar a carne não é sinônimo de pecado. Mas como é que eu faço essa distinção? A partir do momento em que eu alimento o meu espírito, o leão do espírito. O leão do espírito, ele precisa ser mais alimentado, ele precisa falar mais alto. Para na hora que o prato do pecado ser apresentado aos dois leões, o leão do espírito, ele rugir mais alto contra a carne e não permitir que a carne coma do pecado. Temos dois leões. O alimento do espírito precisa ser mais forte. Como eu estou dizendo, o rugir do leão do espírito precisa ser mais forte. Falamos sobre a realidade bíblica do inferno, coisa que nós não falamos acerca disso, muito acerca do inferno, falamos acerca do inferno. As características de que ele tem. Entendemos nessa lição, inclusive, que ele é um local real, já fundado desde o início, aguardando as pessoas que irão para lá para morrer. Após a morte, mas numa eternidade. Diferente de entendimento de algumas pessoas que acham que o inferno será um momento rápido e finito. A Bíblia deixa clara que o inferno, aqueles que estarão participantes do inferno, estarão sofrendo de maneira infinita, ininterrupta. Um dos termos que nós aprendemos aqui, por exemplo, era o termo de entendermos que no inferno, embora seja lago de fogo, a carne no inferno, ela não se queima, porque aquilo que se queima se desfaz.
mas seria um arder. O fogo no inferno, para as pessoas que ali estiverem, estará ardendo. A dor do fogo continuará ininterrupta, mas a carne não será consumida, para que ela seja ardente durante toda a eternidade. O inferno é real, é um local real e infinito. Aprendemos isso na nossa lição. Domingo passado falamos sobre a bendita esperança, a marca do cristão. E hoje nós encerramos com a cidade celestial. Se nós olharmos bem nossas lições, nós tivemos uma caminhada do novo nascimento. Alguns obstáculos precisamos passar e alguns pensamentos que precisamos desenvolver. E um dos pensamentos que nós precisamos desenvolver é o desejo desta morada celestial, da nova Jerusalém celestial. Já citei isso aqui várias vezes. Por isso que eu perguntei no início, quem tem o receio de ler sobre o Apocalipse. Já vi muitas pessoas dizerem, e até mesmo em seminários, que não gostam de ler Apocalipse por conta do que vai encontrar em Apocalipse, porque em Apocalipse tem muita dor. Em Apocalipse tem o anticristo, em Apocalipse tem as taças da ira de Deus, tem a besta, tem fera, tem uma grande tribulação, tem inferno. E eu aprendi que Apocalipse, embora tenha tudo isso, assim como tem o anticristo, também tem o Cristo ressurreto, o Cordeiro, que não vem mais como um cordeiro mais para sacrifício, mas é um cordeiro com todo o poder de Deus. O leão que ruge. O Cristo que virá e vencerá o anticristo. A Bíblia fala sobre besta e fera, mas fala de duas testemunhas que morrerão por serem fiéis a Deus. A Bíblia fala da grande tribulação. Em Apocalipse fala da grande tribulação. Mas em Apocalipse também fala das bodas do Cordeiro. Quando a igreja estará sentada à mesa e será o próprio Cristo que irá nos servir da ceia. Fala do inferno, mas também fala da nova Jerusalém, da morada celestial, daqueles que não irão para serem corrompidos pelo pecado, mas que aprimoram e desejam a morada celestial. Nós lemos no texto que nós lemos agora, do capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós vimos algumas características dessa morada celestial. A beleza que ela traz. Beleza essa que, se nós olharmos a fundo cada texto, cada letra, cada palavra que é descrita nesse texto que nós lemos, nós não conseguimos ter ideia ainda da dimensão da sua beleza. Eu vou ler a introdução, mas antes, só para vocês terem uma ideia da beleza da Nova Jerusalém. Lá é descrito na Bíblia que será como o ouro puro. A cidade será de ouro puro. Mas não será uma cidade de ouro puro no sentido que nós falamos, parecendo que é um ouro que vai vir um pouco para a gente agora, porque nós precisamos aproveitar desse ouro agora. O ouro será algo normal. Não haverá necessidade de valores, porque não haverá necessidade de compra. Todo o sustento virá de Deus. Será apenas para admirarmos e contemplarmos a perfeita criação de Deus. Mas esse ouro, a Bíblia descreve como um ouro puro, como vidro. O ouro hoje maciço, mais belo que você pode ver, não passará de pedra diante do ouro da Nova Jerusalém. Puro como um vidro. Um ouro transparente. Vocês conseguem imaginar?
Apocalipse vai dizer que as portas eram como pérolas. Não, não é que a porta era como uma porta de pérolas. Não, pérola, no singular. A porta será uma pérola, de tão linda. A jaspe que nós lemos é um tipo de quartzo puro. Puro. Será algo, e repito, como Paulo diz, inefáveis. Não é que para o homem não é lícito que ouça. A gente não consegue entender. A gente não consegue ter uma magnitude de tamanha beleza daquele lugar. Mas vamos falar um pouco mais dela. Vamos para a introdução. Minha oração antes da nossa início de fato da lição é que hoje nós tenhamos esse desejo. Que as circunstâncias do mundo, que os traumas, as tristezas, todo sentimento que pode nos tirar ou nos fazer esquecer dessa promessa, hoje caia por terra e que nós possamos de fato ter a alegria e a esperança. A alegria na certeza que a cada passo que nós damos, por mais difícil que seja, em alguns dos momentos, toda abnegação de pecado, toda abnegação de algo que possa nos parecer bom hoje, nós precisamos parar e pensar, não passa de lixo, não prazer que é o lixo. Como a palavra de Deus diz, trapos de imundície, diante do que nós vamos viver na Nova Jerusalém. Nada, nem ninguém tem o direito e tem a capacidade de tirar de nós esse desejo. Pastor, estou passando por um momento difícil agora. Agora, você falou certo. Na Nova Jerusalém não haverá tempo difícil. Pastor, eu estou ouvindo coisas que me magoam. Eu estou dizendo para você agora, lá não haverá dor no que se ouve, porque todo momento, 24 horas por dia, a todo momento, o ouvir será de louvor e adoração. Na Nova Jerusalém não haverá um templo para a adoração a Deus. Sabe por que não haverá? Porque a adoração será ininterrupta. Onde quer que você esteja, o seu falar será louvor e adoração a Deus. Não precisará trazer Deus a nós. Deus estará no meio de nós. Será a luz dele que irá nos iluminar, porque ele se fará presente. Não terá palavra contrária de um para com o outro. Não haverá preocupação de um para com o outro, ou de circunstâncias, porque todo sustento virá dele. Mágoa não haverá, porque nós não nos magoaremos, porque não haverá em nós o desejo de magoar. Hoje pode estar difícil, mas se mantenha firme, porque a Nova Jerusalém está chegando. E nela não haverá motivo de tristeza nem de dor. Tenha isso em mente na nossa lição de hoje. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Por isso estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado, em que desfrutaremos da presença de Deus, como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. Não briga por nada, sabe por quê? Aqui você é forasteiro. Aqui nós somos forasteiros. Haverá um tempo que nós passaremos aqui. E é tão interessante que Deus nos mostra, seguindo por exemplos do que já existe, do que já aconteceu. Se nós olharmos direitinho, e nós voltarmos um pouco, no livro de Êxodo,
nós vamos ver que existe uma criação, um êxodo, uma libertação do povo de Deus. Essa é a palavra, êxodo, libertação do povo. Mas se nós anteciparmos um pouco esse livro de Êxodo e formos para, ainda em Gênesis, nós vamos falar sobre a descendência de Abraão e nós vamos chegar em um jovem que era criticado, perseguido por seus irmãos, o mais jovem entre eles, ao ponto de ser vendido como escravo. José é mandado ao Egito como escravo. Lá ele é acometido de calúnia da própria mulher de Faraó e ele é preso. Ele agora não é mais escravo apenas, ele agora é prisioneiro. E durante esse período, preso, ainda assim se manteve fiel a Deus. Esse Deus a quem ele foi fiel o tira da prisão, o coloca como governador do Egito. Mas o lindo para nós ainda não é isso. O belo é que José agora manda chamar os seus irmãos, por conta de uma fome muito grande que existia naquele lugar. Ele agora é governador do Egito. Ele agora é quem administra os cereais do Egito. E ele, dentro de um processo de reconhecer o seu próprio pai e os seus próprios irmãos, ele se revela como José e traz os seus irmãos para viver no Egito. Era uma família no Egito. Algum tempo depois, aqueles irmãos, cada um deles tem uma tribo dentro do Egito. Já não é mais uma família, agora é uma nação dentro do Egito. Essa nação que Deus retira do Egito para levar a Nova Canaã. Pastor, o que é que isso tem a ver com a lição? Nós somos, com esses prisioneiros, como prisioneiro hoje no mundo. Não é mais o Egito, agora é o mundo. A igreja é colocada no mundo. E o Egito, por pior que possa ter sido para aquele povo, não passou de barriga de aluguel para o povo de Deus. Não passou de um local em que sustentava o povo de Deus, até que eles estivessem prontos para viver uma nova realidade. O Egito, por pior que tenha sido, não passou de um lugar de riquezas para o povo de Deus. Assim é no mundo. A igreja está vivendo no mundo, mas não pode ser o próprio mundo. Nós somos uma nação dentro de outra nação. Nós somos um mundo dentro do outro mundo. E esse mundo, por pior que ele seja para nós, por mais que sejamos caluniados, acusados, criticados, ainda assim, ele não passa de sustento para nós. Mas a riqueza que o mundo pode nos dar não são riquezas materiais. A riqueza que o mundo nos dá são riquezas de obras. O mundo é um celeiro de possibilidades para aqueles que se dizem de fato igreja, gerar atitudes e ações que vão gerar para nós um tesouro. Mas esse tesouro só será entregue para nós nesse período da Nova Jerusalém. Será o próprio Deus que liberará para nós esse melhor tesouro. Esse direito, esse julgamento, nós teremos um momento para isso. Mas, ainda assim, aqui está o entendimento do porquê que nós somos peregrinos no mundo. A igreja não faz parte disso. Mas precisamos de uma barriga de aluguel ainda, até que estejamos prontos para sermos tirados deste lugar e levados para o lugar que de fato Deus preparou para nós. É como Jesus falou: estou indo para o Pai, e lá há muitas moradas.
E se não houvesse muitas moradas, ele diria: vou preparar moradas. Mas nem isso precisava ser mais preparado, porque, como ele falou, lá há muitas moradas. Vamos lá, nossa lição vai falar primeiro sobre o paraíso eterno. O que é paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, anjos, dos anjos e dos salvos. Quem puder, por favor, 2 Coríntios 12, 2, 4. Alguém encontrou? E foi arrebatado ao paraíso, e ouvi palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Pode ir até o 4, pastor. Nesse homem me orgulhei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Vamos lá. Aqui, o apóstolo Paulo vai falar acerca do que ele viu. Nós voltarmos um pouco no texto, diz assim, ó, versículo 2 diz assim, ó, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito ouvir. Ou que ao homem, algumas versões vão dizer que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Era o próprio Paulo que vai falar acerca dele aqui. Mas ele não começa o texto falando como se fosse ele mesmo. Ele fala de um homem. No final ele reconhece que é ele mesmo que está sendo dito. Aqui Paulo confirma o seu apostolado, vocês sabiam disso? Uma das características que Pedro aciona para dizer que para ser apóstolo de Deus, que muitos diziam ser apóstolo naquela época, aí Pedro diz, para uma das características, para ser apóstolo, tem que ter andado com Cristo. Paulo é após a ressurreição de Cristo, ele não anda com Cristo. Mas aqui ele fala, se corpo não sei, eu sei que eu fui pegado pela mão e fui levado ao terceiro céu. Eu andei com ele num lugar que nenhum outro andou ainda. Mas vamos lá. Este lugar é a expressão de toda a soma de bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2:7. Agora sim, aqui nós vamos ler, tá? Vamos lá. Apocalipse 2, versículo 7. E pode deixar a Bíblia aberta em Apocalipse, que eu vou ler alguns textos para nós entendermos o que é bem-aventurança. Se você quiser anotar aí, é bom. 2:7. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Sabe o que é bem-aventurança? Esse 7 mostra uma das bem-aventuranças. Versículo 11 diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Versículo 26.
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o novo nome. Versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Essas são as nossas bem-aventuranças que está programado para nós. Todas elas serão para aqueles que estiverem no paraíso. Isso é paraíso. Existe um corredor, um atleta. Eu vou tentar pegar o nome dele aqui, que eu tenho esse nome escrito. Ele se prepara para a Olimpíada. E no momento em que ele está se preparando para essa Olimpíada, ele se machuca antes da Olimpíada. Não consegue participar dela. A Olimpíada de Seul. E ele passa 4 anos se preparando para a Olimpíada de Atlanta. Me perdoe se eu estiver errado nos nomes, porque algo que me veio aqui agora, eu não estava preparado para poder falar acerca disso, mas eu vou pegar aqui o nome dele. Derek Drummond, o nome do atleta. Derek Drummond. E ele vai para aquela Olimpíada, se prepara durante 4 anos para essa Olimpíada. Ele é do atletismo e vai para a sua corrida. No momento em que ele vai correr e dispara, ele sente a contusão que o tirou da Olimpíada passada, da Olimpíada anterior. E ele cai no chão. Todos os outros atletas correm e ele fica no chão. De repente, um homem sai das arquibancadas e vai em direção a Derek, o pai dele. Por algum motivo, o segurança não consegue contê-lo e ele consegue chegar à pista de atletismo e pega Derek e bota no seu braço para tirá-lo da pista para mais 4 anos de luta, pois ele não conseguiria completar a corrida. E Derek decide pedir ao pai que não leve para a saída, mas ao final da corrida. A corrida já tinha acabado, todos já tinham cruzado a linha de chegada. E o pai tenta convencê-lo a não ir para não agravar a lesão. E ainda assim, ele pede. E o pai vai com ele, aos poucos, e cruza a linha de chegada. Quando eu vi sobre essa história, eu achei absurda. Porque aqui mostra um exemplo de um pai que viu durante 4 anos o seu filho sofrendo com a preparação para conseguir alcançar o seu objetivo. E o que para muitos, ele era um dos favoritos para essa medalha. E que para uns, o ser vencedor seria chegar e alcançar a medalha de ouro. Mas para Derek, a única coisa que ele queria era cruzar a linha de chegada. O campeão dessa prova, não se sabe bem o nome. Mas a história de Derek, essa história é conhecida. Porque
Bem-aventurado, que aí quando pergunta assim, o que é, pastor, ser bem-aventurado? É muito assim, é ser mais do que vencedor. Derek dá um exemplo do que é ser mais do que vencedor. Não é alcançar o primeiro lugar, não é alcançar a medalha de ouro, mas é alcançar o final da prova. É cruzar a linha de chegada. Na nossa caminhada pode ter alguns obstáculos, às vezes até algumas lesões, que nos faz cair na nossa caminhada. Mas cair da caminhada não quer dizer que nós devamos desistir da prova, mas que precisamos levantar. E o Pai providenciará o ombro em que nós iremos nos apoiar e cruzar a linha de chegada. Para nós ainda temos uma facilidade ainda mais, porque antes mesmo da corrida começar, o Pai nos enviou aquele que nos acompanharia a cada passo. Não precisamos de uma preparação e de uma corrida louca. E, certo, alguns não alcançarão o primeiro lugar. Mas ser mais do que vencedor é sabermos que nós completamos a nossa carreira. Amém? Quando perguntarem a você se é mais do que vencedor, bem-aventurado, sim, eu sei. E eu sei o que é ser. Não é ser o primeiro lugar. É alcançar o objetivo. A luta dos 4 anos, ele sabe o que ele passou. A luta que você passa hoje, você sabe o que passa. Mas ainda assim, não esqueça, ainda há alguém que te apoia, que te coloca nos braços. E se necessário for, te pega pelos braços e te ajuda a caminhar mais um pouco. A linha da chegada está próxima. Não deixa que qualquer quedinha te faça sair do caminho. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como uma cidade eterna de Deus. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, 2 Pedro 3,10 fala sobre essa limpeza, tá? Essa purificação. Tem sua origem no céu. A Nova Jerusalém tem sua origem no céu. E será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão os cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão em seus corpos transformados em um estado glorioso. Entendemos aqui essa Nova Jerusalém. Ela é uma cidade que existe no céu. Ela já existe no céu. Mas ela descerá sobre a cidade contaminada. Vamos lá, vamos um pouco de escatologia, tá? Segundo o entendimento escatológico, haverá um período em que Jerusalém será contaminada. Vamos falar sobre isso já. Esse período da Nova Jerusalém contaminada será purificada com fogo, é o que Pedro diz. Após esse período, a Nova Jerusalém descerá sobre a Jerusalém hoje. A Jerusalém celestial descerá sobre a Jerusalém terrestre. E agora ela fará parte da terra. E todos que são salvos terão lugar, nessa cidade. Todos terão sua moradia nessa cidade. Todos habitarão. Embora tenha portas, não haverá ninguém nas portas decidindo quem pode ou não entrar, pois todos que estiverem ali terão direito a essa cidade. Quando a eternidade começará? Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá grande tribulação por um período de 7 anos. Tá. Vamos lá. Quando a eternidade começará?
deixa eu fazer com vocês aqui rapidinho uma caminhada acerca da escatologia, acerca dos passos escatológicos. Escatologia, escatos, final, logia, estudo ou doutrina. Então, escatologia é a doutrina ou o estudo das últimas coisas. Esse é o significado escatologia, tá? Como é que se inicia a escatologia? Vamos lá. Preciso entender isso aqui. Em Daniel capítulo 9, Daniel recebe uma revelação acerca de 70 semanas que irão se cumprir a partir do momento em que Neemias começa a reestruturar Jerusalém. A partir do momento que Neemias começa a refazer Jerusalém, a partir dali começam-se a contar 70 semanas. Me permitam, eu vou avançar em algumas coisas, porque a lição não é sobre escatologia em si, então eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente para aqui. As 70 semanas de Daniel, eu poderia fazer uma lição dela aqui agora, não vou entrar nessa lógica aqui, tá bom? O que acontece? Dessas 70 semanas, 69 delas já se cumpriram, contando uma parte do momento em que Jerusalém começa a ser restabelecida até a morte de Cristo. Até a morte de Cristo. 69 semanas. Uma semana resta. Qual era o plano? As 70 semanas seriam cumpridas ininterruptas. Porém, o povo de Israel e os judeus entendem que a salvação é apenas para eles. Cristo, o Messias, viria apenas para eles. Então, a partir da morte de Jesus, mais claramente, a partir de Pentecostes, Atos 2, aí existe uma nova era, uma nova época. Esse relógio das 70 semanas dá uma pausa, e agora inicia-se uma brecha entre elas, que é o período da igreja, que é aqueles que não, já que os judeus, o povo de Israel, era o povo que anunciaria a salvação, anunciaria o Cordeiro, o Messias, o Cristo ao mundo, não o fizeram. Então agora a igreja fará isso no mundo. Então a igreja hoje tem um papel de evangelismo nesse sentido. Lembrando, são 69 semanas, uma semana ainda resta. A partir do momento em que a igreja começa a trabalhar, começa-se agora esse período da igreja, e o relógio está pausado. Haverá um momento em que esse relógio voltará a andar. 7 semanas. A última semana, que são 7 dias. Que na revelação de Daniel, ele aprende que os 7 dias não se trata de 7 dias, mas de 7 anos. Lembrando, tá? 69 dias foram 69 anos. 69 semanas foram em anos, tá bom? As 70 semanas de Daniel, embora sejam semanas, os dias são contados por anos. Então, a última semana, 7 dias, que são 7 anos, ainda irão se cumprir. Quais são esses 7 anos? O período da grande tribulação. Aqui entra e a gente não vai precisar entrar nesse detalhe aqui, já falamos sobre isso na última aula, inclusive. Não vamos entrar em detalhes do que e do porquê, tá? E existe, na escatologia, 3 principais ideias. Existem mais, mas 3 principais ideias. A primeira dela é a pré-tribulacionista, que é a igreja precisa sair para que o relógio volte a contar, para que Israel volte a ser o foco. O povo de Deus reconhecido na terra seja Israel. Para isso a igreja precisa sair. Daí existe o fundamento da visão pré-tribulacionista, em que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, no início da tribulação. E existe uma ideia midi-tribulacionista, que é no meio dos 7 anos, durante 3 anos e meio, após 3 anos e meio, a igreja seria arrebatada. Ou pós-tribulacionista, que é depois da grande tribulação, a igreja seria arrebatada. Meu conselho principal: se prepare para qualquer um das 3.
Não pense que você é pré-tribulacionista, então não precisa se preocupar com tribulação, porque se você passar por ela, você irá fraquejar. Então se prepare para ela também. Se Jesus voltar antes, decidir que o arrebatamento da igreja é no início, amém, glória a Deus. Se não, esteja pronto. O que não pode tirar da mente é, Jesus vai voltar. A igreja será arrebatada. Amém? Pronto. Por que esse período é dividido em 3 anos e meio, pastor? Porque esse período de tribulação, ele inicia quando um homem, ele é considerado o homem que vai trazer a paz no mundo. Esse primeiro período de 3 anos e meio é conhecido como um período de falsa paz. Por que falsa paz, pastor? Você vai trazer a paz ao mundo. Porque a igreja identificará que essa paz não é verdadeira. A igreja será ainda prejudicada, por assim dizer, será perseguida. Haverá um período de perseguição, principalmente com o que a igreja rebate. Um exemplo claro disso do que podemos viver hoje. Um exemplo. Podemos viver num período de 3 anos e meio em que esse líder mundial, ele entenda que o aborto é algo comum, é algo normal e que pode acontecer. A ideologia de gênero já está aí. Ele pode ser um daqueles que irão, e provavelmente será um daqueles que irá usar isso muito forte no mundo, com muita liberdade no mundo, tirando o direito, inclusive, da igreja. Isso está longe de acontecer, gente? Quando a ideologia de gênero ela é maior do que, inclusive, o nosso desejo, nosso querer. Será assim, você não quer ter gênero, você quer ter seu próprio gênero, hétero, está errado. Você não pode mais ter o direito de dizer que você é homem ou que você é mulher. Ou todes já não está aí. Já estamos vivendo isso. Esse período que nós estamos passando, por exemplo, a Bíblia cita como antes da tribulação, como um período das grandes dores, as dores do mundo. Dores como dores de parto, já são sinais da tribulação. Então, durante 3 anos e meio, a igreja passará por perseguição, mas para o mundo haverá paz. As nações estarão em paz. Ao passar dos 3 anos e meio, esse líder mundial, ele se revelará como o anticristo. Irá sentar no trono em Jerusalém. Aqui está o porquê que ela é corrompida. E ele se intitulará como ele sendo o Cristo. Mas agora ele se revela como anticristo. Ele se revela qual é a sua essência de fato. A partir daqui, todo mundo vive em guerra. Haverá guerra no mundo durante 3 anos e meio. Para aqueles que entendem que a igreja passará por esse período dos 7 anos, entende-se inclusive que esses 7 anos serão abreviados, não alcançará 7. Diante da misericórdia de Deus, ele tirará a igreja antes de completar os 7 anos, diante da tamanha dor que será. E creia, vai ser doloroso. Irmão Ariomar, leva o microfone para o irmão, por favor, que ele quer falar algo. Acho que por cá fica mais fácil. Paz do Senhor a todos. Então, irmão, eu queria falar só sobre o Tratado de Paz e sobre a liberação para a reconstrução do templo. Não é isso? Isso. Hoje, inclusive, para efeito de conhecimento nosso, até um tempo atrás eu dizia assim, eu estou tranquilo até que o templo seja feito. Inclusive, uma das ações do anticristo, desse líder, e a igreja identifica, é que ele fará novamente o terceiro templo em Israel, em Jerusalém. Não existe terceiro templo em Jerusalém hoje. No local do terceiro templo existe hoje um local de adoração chamado Domo da Rocha, que é islâmico. Então, o Domo da Rocha está hoje. Quando você vê uma foto de Jerusalém, você vai ver no centro de Jerusalém
um prédio dourado, com o teto dourado. Ali é o Domo da Rocha. É um local de adoração islâmica. Existe uma negociação, e existe há muitos anos já, uma negociação para que o templo seja feito naquele mesmo lugar. A questão é que ninguém abre mão daquele lugar. Por quê? Porque ali o islamismo vem de Ismael, do irmão de... Me ajuda? Isaac. Então eles entendem que a herança ali é de Ismael, não é de Isaac. O povo judeu entende que a herança é de Isaac e não de Ismael. Ali é que tem uma briga familiar até hoje. Entenderam como a briga está aí até hoje? Isso nesse sentido. Mas existe uma negociação, ainda hoje existe uma negociação, para que uma hora o templo seja ali criado. Para vocês terem ideia, já existe artifícios do próprio templo, já está sendo pronto. O véu já está sendo feito. Toda vez que o templo ele foi inaugurado, uma novilha ruiva, vermelha, era nascida como sinal de Deus para que o templo pudesse ser, ela seria sacrificada como um sinal de que Deus aprova o templo. O homem está tão avançado que já está trabalhando, como aí está a ideia do clone, de criar um animal 100% vermelho para esse sacrifício, porque Deus não irá liberar o animal. Deus não irá criar um animal puro. Então ele será criado em laboratório. Olha o nível que nós já estamos chegando. Então assim, de fato eu não posso entrar nesse detalhe se a gente vai muito além, mas está sendo pronto. A ideia da arquitetura do terceiro templo hoje, ele pode ser feito em 3 meses. Ele pode ser totalmente erguido em 3 meses. O cenáculo já está sendo refeito. Tudo está sendo refeito para esse ponto, para esse período. Voltando agora para 7 semanas, início da tribulação, para não perdermos a caminhada, 7 anos de tribulação. Durante esses 7 anos de tribulação, haverá o período, se antes, se no meio, se no final, não importa, 2 momentos da igreja, dos salvos. Um, pouquíssimo dito, tribunal de Cristo. Qual é o tribunal de Cristo? Pastor, como é que será o tribunal de Cristo? Será a igreja. Todos serão salvos. O tribunal de Cristo não será para tribunal de salvação. Será um tribunal em que irá analisar as obras que você fez na terra. Todas as ações que você fez na terra, se foram verdadeiras, sem hipocrisia, e foram de fato diante de Deus, elas serão como pedras preciosas. Se as suas obras não são verdadeiras, elas serão como palha, como feno, como madeira. E é o próprio Espírito de Deus que irá consumir essa madeira, essa palha, só ficando as pedras preciosas. Para alguns, inclusive, é um entendimento dos estudiosos, que essas obras é o que vai decidir o quão galardão você terá, inclusive na eternidade. É um entendimento que não é, a Bíblia não confirma isso 100%, tá? Mas, por exemplo, a ideia do sumir em um lugar e aparecer no outro, haverá essa possibilidade. Jesus passou pela parede. Então são situações que você vai conseguir à medida do seu galardão. Nós vamos um estudo à parte aí, tá bom? Tribunal de Cristo. Passando o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Será o momento em que sentaremos à mesa com o Cristo, que assim como ele prometeu que não beberia da vide, não comeria, até o momento em que estivéssemos todos reunidos com ele. As bodas do Cordeiro. Após as bodas do Cordeiro, a igreja desce com Cristo para a batalha do Armagedon. Será o momento em que Jesus lutará, o Cristo lutará contra o anticristo. E não será algo muito difícil. É o próprio Cristo que matará o anticristo. E dará início a um período do milênio. 1000 anos.
em que será o próprio Cristo que governará a terra com a igreja. 1000 anos, período do milênio. Após o milênio, haverá, porque ainda assim dentro do milênio, tá? Alguns demônios serão libertos e ele ainda assim tentará tirar a salvação de alguns. Mas ao final do milênio, haverá o juízo do grande trono branco. Aqui sim será julgado aqueles que irão para a Nova Jerusalém e aqueles que irão para o inferno. Aqui será o último juízo. Aqui será o último julgamento. Se manteve fiel até aqui, será dividido. Aqueles que irão padecer no inferno, na eternidade, e aqueles que irão para a Nova Jerusalém, adorar e louvar a Deus na eternidade. Após o trono branco, o julgamento do grande trono branco, agora a Nova Jerusalém desce sobre a Jerusalém corrompida. E agora sim, os moradores da Nova Jerusalém serão todos os salvos. Essa é a eternidade. A Alisson pergunta aqui, quando a eternidade começará? Começará ali, nesse período. No julgamento do grande trono branco, até as essências do mundo terão que prestar conta dos corpos para o julgamento. Se alguém morreu no mar, o mar terá que dar conta do corpo. Se alguém morreu no fogo, o fogo terá que dar conta do corpo. Se morreu no ar, o ar terá que dar conta do corpo. Todos terão que dar conta do corpo a Deus para o julgamento do grande trono branco. Vocês entenderam? Alguma dúvida, gente? Eu sei que é uma caminhada um pouco turbulenta. Deu para entender direitinho? Consegui passar um pouquinho para vocês do que é? Amém. O que nós lemos aqui em Apocalipse 2:7? Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito declara às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A lição está falando do paraíso. Essa árvore da vida, aquele paraíso que foi recolhido, seria devolvido aos salvos? Os salvos teriam acesso ao paraíso que foi recolhido lá no início? Não. A árvore foi tirada do paraíso. A árvore é tirada, levada para essa Nova Jerusalém. É porque assim, não é algo que será criado. E aí, assim, é lindo que a Bíblia, ela se responde, ela se complementa. É por isso que Jesus, quando ele vai falar justamente sobre isso, estou indo para o Pai, e se não tivesse lugar, eu diria, vou preparar lugar. O lugar está preparado. A Nova Jerusalém está preparada. Mas ela é celestial, ela não é do mundo, não é da terra. A árvore da vida estava no jardim do Éden, que era na terra. Para que ele não fosse, para que esse paraíso tivesse lá, teria que ser de fato tirado daqui. Existe um entendimento que esse paraíso ele foi tirado da terra e levado à Nova Jerusalém. Assim como também existe o entendimento que a árvore é levada e um novo jardim é criado lá na Nova Jerusalém. Mas o que acho mais importante aqui é, assim como o Apocalipse 2:7, essa árvore da vida é a árvore da vida do jardim do Éden, que é levada à Nova Jerusalém. Isso aí é de fato. Tá? Existem alguns textos que acabam parecendo um pouco. Esse rio, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, esse rio, por exemplo, não é o mesmo rio de Ezequiel. O rio de Ezequiel ele sai das margens da terra. Esse rio da Nova Jerusalém, ele não sai da terra. Ele sai do céu, ele sai do trono de Deus. A beleza dele é o mesmo. O rio de Ezequiel é o rio que estará no milênio. No milênio haverá um rio, como que Ezequiel descreve. Mas vamos lá. O eterno e perfeito estado. O estado perfeito, à luz da doutrina bíblica, de Gênesis e Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, após o milênio em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? O que é que a Senhora está querendo dizer? Desde Gênesis já existe uma preparação
biblicamente, para esse período final, desde Gênesis. Para vocês terem ideia, por exemplo, quando falamos sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, se nós olharmos lá no primeiro capítulo de Gênesis, quando vai falar sobre a criação, eu não vou lembrar o versículo correto agora, mas quando vai falar que vai ser criado o céu, a lua e as estrelas, podem olhar, no final ele fala, o texto diz assim, como sinais na terra, eles serão como sinais para o tempo de Deus, para o final dos tempos. Existe um entendimento, por exemplo, que sempre que em Israel haverá um período de atenção, haverá as luas de sangue. Ela nunca foi tão comum como está sendo hoje. A lua de sangue, a lua é um sinal para o povo judeu. Sempre que há algo em relação à lua, sempre será como sinal de Deus para o povo judeu. Sempre que haverá um sinal do sol, será para a terra, para todos. Todos os eclipses, todas as situações do sol, será como sinal do povo, do mundo. E para a igreja, sempre que haverá sinais nas estrelas, será um sinal para a igreja. É por isso que fala sobre a estrela de Belém, que durante 2000 anos não foram vistas, mas que recentemente ela voltou a ser vista. A estrela de Jerusalém é o nascimento que fala do nascimento de Jesus, fala do nascimento daquele que estabeleceria a igreja. Mas desde Gênesis, isso já está sendo dito. Não é que no meio do Antigo Testamento, no final dele, em algum momento, ou depois da queda, é que essas coisas foram criadas e direcionadas para esse propósito. Não. Desde a sua criação, já existia esse propósito, desde a criação. É por isso que Adão e Eva são retirados do Jardim do Éden, como falamos dele aqui agora. Por quê? Porque o período da eternidade não seria para aqueles que caíram, que pecou. Não seria após a queda. Seria agora, na eternidade, depois de um julgamento. É por isso que eles comem fruto do conhecimento do bem e do mal, mas na hora do fruto da eternidade, eles não comem. Deus tira e preserva aquela árvore. Para quê? Para que no momento do mal, da morte, Adão ou Eva não fossem comer do fruto. E aí sim, viveríamos na eternidade em pecado. Haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão as mesmas. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito, desde o Gênesis até o Apocalipse. Vocês querem ver como a Bíblia parece que é um livro grande, mas se nós olharmos, ele começa a falar da mesma coisa que vai falar no final? Uma vez me disseram assim, me perguntaram, acerca de casamento, tratando com casais e com alguns homens. Eu não me lembro se foi em curso de casais ou se foi em curso de hombridade, voltado para homens, mas alguns dos homens falaram acerca de casamento. E aí falou sobre divórcio, usando os mesmos textos de Moisés e de Paulo. E eu citei para eles um exemplo fácil. Eu digo, você quer ter uma ideia do que é divórcio? Deixa eu explicar para você o que é divórcio. Deus faz Adão e Eva. E dizem, vocês estão unidos. É uma só carne, não é assim? Vocês agora são um só. É uma só carne. Ali existe um casamento. Qual era o propósito do casamento de Adão e Eva? Seria uma forma deles entenderem o que é a união, o matrimônio, o cuidado de um para com o outro, o papel de um para com o outro. Em Gênesis, não é isso? Adão e Eva, em Gênesis. Mas a Bíblia começa com um casamento e acaba com outro. No último casamento que a Bíblia descreve,
haverá testemunhas, anjos estarão presentes. Olha o livro que nós lemos, olha o texto que nós lemos de Apocalipse. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Deus estabelece o casamento para Adão e Eva como um entendimento do que seria o casamento do Cordeiro e a sua esposa, do Cordeiro e a igreja. É o casamento que começa no Éden, que é uma característica do casamento que finaliza em Apocalipse. Aí eu falei com ele: você quer ser divorciado do Cordeiro? Você abre mão do casamento com o Cordeiro por divórcio, porque as suas ideias não se batem? É por isso que a igreja ela não pode passar a ter o entendimento que divórcio é algo comum e algo normal. Porque a partir do momento que você entende que divórcio é um artifício, você está dizendo para o próprio Cristo: se eu não for segundo a sua vontade, ou se você não me agradar, eu posso me divorciar de você. A Bíblia traz sinais de coisas que nosso entendimento não consegue alcançar. É por isso que nós participamos da ceia, para ter um exemplo de como será o banquete na presença de Cristo. É por isso que Abraão foi sacrificar o próprio filho, para que nós possamos entender o que é o sacrifício de Cristo. Ou melhor, é a partir do momento em que Deus estabelece os sacrifícios como adoração, que nós passamos a entender o sacrifício de Cristo na cruz. Sabe por quê? Porque se não fosse um sinal como esse, da misericórdia de Deus, Cristo não teria se entendido como um sacrifício, mas teria entendido como um assassinato. Ele era um inocente que morreu assassinado. Mas hoje, por existir um sacrifício de animais, desde o Gênesis, seria melhor, desde o Éden, quando Adão peca e cai e se veste de folhas, começando a desmatar o mundo, aquilo que ele era, o papel dele, cuidar do jardim, ele agora arranca as folhas do jardim para se cobrir. O desmatamento começa em Adão. E Deus traz para Adão vestes frescas de cordeiro para cobrir. Não é que ele criou vestes, ele sacrificou o cordeiro. É o próprio Deus que sacrifica o cordeiro, ainda com cheiro de sangue, para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Porque diz assim, ele quer dizer para Adão e dizer para nós hoje: não importa o seu pecado, enquanto você quiser cobrir de folha, ela vai secar e vai cair. Mas o sangue do cordeiro, a pele do cordeiro, esse cobre o pecado. Mas esse sacrifício é que faz nos entender o que é o sacrifício de Cristo na cruz. Porque, seja sincero, se não fosse isso, ainda que Cristo se sacrificasse, nós não entenderíamos como sacrifício, mas como um homicídio. São sinais. Desde o Gênesis até o Apocalipse. É uma coisa só. É um entendimento só. É uma inspiração só. É o mesmo Espírito. O estado perfeito, à luz do Apocalipse. O livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Um rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. 4 símbolos. Um rio. Esse rio que vem do trono de Deus é o rio que significa, que simboliza a vida eterna. É o rio da vida eterna que irá passar pela Nova Jerusalém, vinda do próprio Deus. É como eu falei, o rio em que Ezequiel vê é um rio que sai do mundo, tem um ponto de nascente. Esse rio sai do trono de Deus, a nascente é o próprio trono de Deus. A árvore que estava no Éden, a árvore da vida eterna.
A árvore que agora está no centro do jardim, na praça do jardim, entre os rios. E que haverá nela 12 frutos. Não é que ela vai produzir 12 frutos. Haverá 12 frutos diferentes, cada um sendo produzido a cada mês. A cada mês haverá um fruto diferente. E nós comeremos de todos os 12 frutos a cada mês. Ah, você não ouviu o que eu falei. E nós comeremos dos 12 frutos, um a cada mês. Essa é a árvore da vida. Em que as folhas serão usadas como proteção, como guarda, como cura para o mundo, para as nações. A ausência de males. Não haverá sentimento de mal de um para com o outro, porque naquele lugar não haverá necessidade de desejar mal. As calúnias cessarão. As dívidas cessarão. As mentiras cessarão. A morte cessará. Não haverá mal. Vou dar para você mais um exemplo. Por que que no início da Bíblia os homens tinham 400 anos, 500 anos, 700 anos de vida, e depois esse tempo começa a regredir? Existe um entendimento, e a Bíblia vai falar sobre isso, que quando o mundo é criado, existia o firmamento. Alguém já viu esse termo, firmamento? Firmamento. Por que firmamento? Porque todos que olhavam para o céu conseguiam ver o mar no céu. A água estava sobre o céu. Existe o entendimento que essa água evitava os efeitos ultravioletas do sol e fazia com que os homens não morressem mais rápido por conta dos males do sol. Na Nova Jerusalém, o sol não existirá. Hoje nós necessitamos do sol. Mas na Nova Jerusalém, o brilho de Deus, a luz de Deus será suficiente para nós. E não haverá nenhum tipo de mal do sol. Porque o sol não existirá. O próprio Deus é que cuidará de nós. Não haverá frio, por isso não haverá motivo nem necessidade de ser aquecido. Não haverá nenhum tipo de mal. Nenhum tipo de mal. Nenhuma incerteza do dia vindouro. Sabe por quê? Nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos comer no dia seguinte. E nós vamos comer, lá nós vamos comer. A Bíblia diz que lá nós comeremos. Porque a árvore da vida e as demais árvores serão como fruto para todos nós. E todos nós seremos alimentados. Não haverá necessidade de ninguém se preocupar em comer ou usar o termo farinha pouca, meu pirão primeiro. Não haverá essa necessidade. Assim como não haverá necessidade de comermos preocupados com as calorias que teremos. Não haverá mal. E haverá a presença de Deus. A cidade será totalmente iluminada, porque não haverá local em que Deus não estará presente. Em todo lugar haverá a presença de Deus. Na Nova Jerusalém, como eu disse no início, não haverá necessidade de templo físico. Não há descrição de um templo na praça. Haverá a árvore da vida no meio da praça. Haverá o trono de Deus no centro da praça. Na praça, no centro, na avenida, no meio da cidade, haverá o trono de Deus. Mas nós não precisamos fazer cultos invocando a presença dEle. Porque onde quer que nós estejamos, ali Ele também estará. Nosso falar será em adoração. O nosso louvor será pleno. Não haverá um momento sequer em que o louvor e a adoração a Deus cessará. Não haverá um momento sequer em que nós vamos querer decidir o que é bom e o que é ruim, porque lá tudo será bom, porque tudo será na presença de Deus. Tudo será na presença de Deus.
Eu posso dizer para vocês, ainda que não houvesse rio, ainda que não houvesse árvore, ainda que não houvesse ouro como um vidro puro, ainda que não houvesse jaspe nem pérola, só a presença de Deus na eternidade já seria o melhor para nós. Mas Deus é tão bom que Ele vai além e prepara a nossa morada celestial como algo que é impossível descrever. Impossível descrever. E o tempo não me ajuda, nunca me ajudou. Vamos lá. O estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, tá bom? Ou eu leio, vamos lá. Hebreus capítulo 11, abram aí, por favor. É só 2 versículos que a gente consegue ler. Hebreus capítulo 11. Nove. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10. Portanto, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pode guardar aqui, vou pedir para ler mais um. Esse texto de Hebreus 11, 9 e 10, vai falar sobre a esperança de Abraão, patriarca, Gênesis. Ele já via a esperança de que, embora morasse em tendas, ele haverá um momento em que ele viveria no local, na presença de Deus, na Jerusalém Celestial. Em Abraão. Só que Moisés, por favor, pastor, capítulo 11 ainda, versículo 24 ao 27. Capítulo 24. Pela fé, Moisés, já adulto... Capítulo 11, versículo 24 e 27. 24 e 27. No versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto completava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Aqui nós temos dois exemplos, Moisés e Abraão, patriarcas, que aqueles já tinham esperança. Abraão, morando em tendas, moraria numa cidade celestial. Moisés, ainda que com a possibilidade, tendo convivido no palácio de Faraó, ainda assim, a esperança dele iria além. Ele não se corrompe enquanto morador do palácio no Egito, porque ele sabia que ele precisava se manter justo, reto, para que vivesse no local, no melhor dos palácios, no melhor local possível para a vida dele, que seria na eternidade. Aqui está o exemplo do que é entender que é peregrino. O que tem de pessoas nas igrejas hoje que se corrompem por uma casa mais cara, que se corrompe por um carro mais caro, que passa por cima de qualquer um por bens materiais, porque entendem que a riqueza que estão fazendo aqui, essa é o objetivo. Mas quando nós temos o entendimento que nós somos peregrinos na terra, e eu não estou sendo contra casas luxuosas nem carros luxuosos, tá? Eu estou dizendo que esse não pode ser o seu maior propósito.
Você é peregrino na terra. Nós estamos vivos aqui hoje, e se Deus tiver o desejo de nós não conseguirmos almoçar e sermos tirados do mundo hoje, sendo mortos hoje ainda, só Deus pode decidir. Uma morte rápida pode acontecer em qualquer momento. E tudo aquilo que nós lutamos aqui não será nada daqui a alguns anos, porque nem o que deixamos ficará aqui. Nós somos peregrinos na terra. Podemos viver bem, mas o nosso compromisso maior ainda é com a Nova Jerusalém, ainda é com a morada celestial. Você quer juntar tesouros de verdade? Comece a fazer algo pelos outros. Comece a ser intercessor. Comece a ser intercessora. Comece a se preocupar com a salvação do outro. Verifique se aqueles que falam para você palavras ruins estão te trazendo bem ou te trazendo mal. Informações ruins estão te alimentando ou estão te matando. Pense a respeito e passe a viver e a ter entendimento que você precisa passar a fazer coisas que vai juntar de fato tesouros, mas não aqui. Para que no momento que você saia desse lugar, que você vá para a sua eternidade, lá você tenha de fato tesouros. Viveremos todos em unidade, ao se fazer menção dos escritos das 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos. Está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. Aqui é importante. Na Nova Jerusalém é descrito as 12 portas, cada um com o nome de uma das 12 tribos de Israel. O que é que isso quer dizer, dessas 12 portas? Quer dizer que todo o povo judeu que creu no Messias, creu no Cristo, eles serão salvos e morarão na Nova Jerusalém. Pastor, eu não sou judeu. E agora? Não tenho descendência judaica. E agora? Os fundamentos, os 12 fundamentos, cada um com o nome de um dos apóstolos, fala da era da igreja, da nossa era. A nossa era. Então, além dos judeus, representados nas 12 tribos, a igreja, representada nas 12 fundamentos dos 12 apóstolos, também fará parte dessa morada. Amém? As pessoas, tanto de Israel quanto da igreja, serão reunidas, formando um só corpo em Cristo. Finalmente em casa, e encerramos. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Todos aqueles que de fato experimentaram da graça. O apóstolo Paulo, depois que ele vê a Nova Jerusalém, ele não consegue pensar em mais nada, a não ser em voltar para lá definitivamente. Eu vou encerrar com uma pergunta, e não precisa me responder. A partir de hoje, se você tivesse que dizer qual é a sua casa, onde é a sua casa, a sua principal casa, independente do bairro de Feira de Santana, independente da cidade que você mora, do estado que você mora, aqueles que nos assistem, do país que você mora. A partir de hoje, nós precisamos ter um entendimento que a nossa verdadeira casa se chama Jerusalém Celestial. A morada eterna, a morada com a presença de Deus. Essa é
a nossa casa. Essa é a casa que precisamos desejar. Mas não é uma casa financiada. Não é uma casa que você precise construir algo. Ela já está construída. E espera por você. A decisão se mora lá ou não é sua. A Bíblia se descreve em 2 blocos: Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento fala de herança. Antigo Testamento, a herança do Messias, do Cristo que viria. Novo Testamento. Entre esse testamento, quando haverá a leitura dele, tanto no tribunal de Cristo, quanto no juízo do grande trono branco, o seu nome precisa estar escrito lá, como um dos beneficiários, para morar na melhor das casas, no melhor dos lugares, na nova Jerusalém celestial. Não permita que nada nem ninguém, nem palavra nem atitude, nem trauma nem doença, nada, tire de você o desejo de morar nesse lugar. Passe a procurar saber como é que é. Sabe como é que quando você gostou, eu gostei de um local na cidade que está loteando, eu quero morar naquele lugar, eu quero saber como é que é a infraestrutura. Faz o seguinte, a partir de hoje, comece a procurar saber mais como é que é a Nova Jerusalém. Comece a ler mais acerca dela. Mas não lê como um lugar metafórico, não, como um lugar verdadeiro. Que você precisa saber, quando chegar lá, onde é que fica a árvore da vida, em que direção eu vou. A Bíblia descreve tudo isso. Mas principalmente, mantenha no seu coração o desejo dessa morada. Amém? Deus abençoe vocês e eu espero ver vocês lá. Amém?